Essa videoaula foi baseada na aula de doença carotídea extracraniana da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Aparelho Circulatório. Eu sou o monitor Anacleto Braga, da turma 31 de Medicina da Univasf. Os pontos abordados nessa aula serão anatomia, questões sobre AVC, estenose sintomática e assintomática, classificação da estenose, tratamento e cirurgia. Bom, para dar início, vamos abordar um pouco da anatomia carotídea, do arco aórtico e etc. E só para relembrar aqui rapidamente, do arco aórtico sairão 3 ramos. O ramo destacado aqui por número 1 seria o tronco braquiocefálico, e dele sairão mais 2 ramos, a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. O número destacado por 2 seria a artéria carótida comum esquerda, e o destacado por 3 seria a artéria subclávia esquerda, que dela sairá também a artéria vertebral esquerda. Ainda nesse âmbito da anatomia, a bainha carotídea é a estrutura que vai agrupar a artéria carótida, a veia jugular e o nervo vago. Aqui na imagem dá para ver direitinho mais ou menos a composição dela e a região que está encontrada, certo? Vamos lá. Vamos para falar um pouco sobre a artéria carótida em si, A artéria carótida externa, ela vai fazer anastomoses entre os ramos da carótida externa e a circulação intracraniana. Aqui dá para ver aqui pela imagem que a artéria está destacada em vermelho, a externa, e a importância dessa circulação intracraniana é que ela vai viabilizar a perfusão cerebral colateralmente. Isso quer dizer o quê? Que caso exista alguma obstrução na artéria interna, a artéria carotídea externa irá suprir mais ou menos a irrigação, obviamente dependendo do grau de lesão, certo? Só uma curiosidade em relação à artéria carótida interna, que ela vai ter subclassificações, de acordo com a altura de sua localização. Ela pode ser classificada em artéria cervical, petroso, cavernoso e cerebral, certo? E outra coisa também é que a artéria carótida interna, os ramos carotídeos que advêm dela, vão compor a circulação anterior do polígono de Willis, enquanto os ramos vertebrais da artéria vertebral serão a circulação posterior do polígono de Willis, certo? A circulação colateral em caso de doença oclusiva e ou estenótica da artéria carótida externa irá suprir a necessidade dos ramos carotídeos da artéria carótida interna. Bom, e para que abordar tanto a anatomia em si? Isso serve para a gente realmente relembrar as vias da fisiopatologia de uma das causas mais comuns de morbidade, que é o AVC. Lembrando que existem diversas outras causas, outras patologias que podem decorrer da estenose carotídea, mas a gente vai focar especificamente no AVC devido à sua prevalência e incidência no mundo todo, Aqui como um pouco de dado epidemiológico, é a segunda causa de morte no mundo, sendo a 4ª nos Estados Unidos, e o AVE, um acidente vascular encefálico, é um evento de mortalidade agudo que causa até 20% de mortes. Tem uma sobrevivência de 40% a 50% em 4 anos, 18% dos acometidos são incapazes de voltar a trabalhar e 4% são totalmente dependentes de cuidados a terceiros. Então aí a gente já tira que é de fato uma patologia bastante de alta morbidez. Em relação à sintomatologia, alguns pacientes irão sentir sintomas neurológicos focais recentes, geralmente em menos de 6 meses eles vão sentir a recorrência desses eventos, Podem ser transitórios ou permanentes relacionados à artéria afetada. Isso dá mais indícios de ser um AVC, enquanto que alguns pacientes queixam-se de sintomas inespecíficos, como tontura, síncope ou pré-síncope. Isso já diminui um pouco nossas suspeitas de ser um AVC, podendo abrir preceito para a gente investigar outras causas de isquemia cerebral, etc. Lembrando também que, apesar de eu não ter citado aqui no slide, a principal etiologia da estenose carotídea é a arteriosclerose, certo? Bom, falar um pouco aqui da estenose carotídea assintomática, porque nem todos os pacientes vão sentir esses sintomas, não vão sentir esses sintomas neurológicos, como eu acabei de citar. E só para nível de informação aqui eu trouxe alguns dados, algumas porcentagens de acometimento, no caso de evolução para AVC, por exemplo, de pacientes que cursam, por exemplo, com estenose moderada
que é aquela estenose onde há oclusão de 50% até 69% da artéria. Os homens abaixo de 70 anos vão ter eventos de 4,8% de chances de evoluir com AVC, por exemplo, ou algum outro evento isquêmico transitório, enquanto que os acima de 70 anos terão 12,5%. Mulheres, 2,2% e acima de 70, 6,9%. Para a estenose severa, que é aquela já classificada acima de 70% de oclusão da artéria, no âmbito geral, 1,7% desses pacientes cursarão com AVC, poderão evoluir com AVC, especificamente os homens acima de 80 anos, 3,1%, e as mulheres, 0,9%. Existe ainda esse dado, esse limbo de estenose entre 60% e 99%, que eu trouxe de outra fonte, né, que é do US Preventive Services Task Force, de 2007, que classifica que essa estenose mediana, né, geralmente acomete menos de 1% dos pacientes que vão evoluir para um AVC, enquanto os pacientes acima de 65 anos, evoluirão com 1% de chances de AVC. Bom, sabendo da incidência de um AVC, os riscos de morbidade dessa doença e a necessidade de tratar a estenose carotídea, né, vamos para o rastreio. E já cortando o barato de todo mundo, o screening da doença carotídea, estenose carotídea, etc., como queiram chamar, não é recomendado. Isso porque, em população de alto risco, com doença arteriosclerótica manifesta em outros territórios, principalmente coronariano, a pesquisa de estenose carotídea é um marcador de gravidade e estratificador de risco, mas não tem o objetivo de tratar a doença. Ou seja, não é recomendado você sair pedindo dupla de carótida, arteriografia do paciente para ver se o paciente tem ou não estenose carótida. Se, eventualmente, você precisar submeter o paciente a um desses exames e descobrir, novamente, eventualmente, a lesão, você vai tratar. Mas se não descobriu, vai deixar lá quietinho, não mexe no que está quieto. E a história clínica da estenose carotídea, como é que vai? Algumas informações úteis que podemos coletar do paciente durante a anamnese seriam os fatores de risco vascular, né? Toda aquela questão de arteriosclerose em si, déficit neurológico focal, se o paciente apresenta algum tipo de déficit, se apresentou episódio sobre isso, né? Cegueira monocular transitória, isso é bem interessante de abordar, certo? Porque o paciente enxergava bem e de repente ficou com déficit de visão de um lado apenas, e isso, tipo, se não sofreu nenhum acidente, não sofreu nenhuma pancada, nenhuma lesão específica da cabeça, e do nada evoluiu com isso, a gente já pode talvez pensar em alguma obstrução, né? Um pequeno AVCI. E alguns exames, alguns sintomas não relacionados, né, que às vezes a gente tende a associar a AVC, seria síncope, que, como eu falei, paciente que tem síncope geralmente não tem AVC. Paciente que tem síncope tem algum ataque transitório aleatório, certo? E dor também, lembrar que dor não é uma característica da estenose carotídea, com exceção de pacientes que cursam com dissecção carotídea. Aí sim ele vai cursar com dor. E vamos fazer a triagem do paciente. Vamos lá. Primeira coisa que devemos fazer é a ausculta do sopro carotídeo. Na verdade, a busca do sopro carotídeo, né? Isso é um exame clínico, vai fazer dentro do ambulatório mesmo, lá com o estetoscópiozinho lá na carótida do paciente. E existem também outros exames que vamos abordar um pouco mais à frente, que é o S-Doppler, a angiografia, angiografia ressonância magnética, angiografia PTC, etc. Eu vou abordar um pouco mais à frente. Bom, o sopro carotídeo é a recomendação clássica de busca, certo? Todo paciente que chega lá e você for investigar estenose carotídea, vá buscar a presença de sopro. Lembrar que a presença de sopro é um indício de 2 vezes maior de riscos de o paciente evoluir com AVC, né? Um AVE. Porém, a ausência do sopro não descarta nenhuma estenose, certo? Aqueles pacientes que são hemodinamicamente estáveis podem não cursar com sopro audível, e bem como também aqueles pacientes que têm oclusões completas, né, da artéria. Obviamente, se não vai ter fluxo ali, não vai ter sopro. Vale lembrar que a avaliação do sopro carotídeo tem uma sensibilidade de 53% e 83% para estenoses clinicamente significativas em pacientes sintomáticos e assintomáticos, respectivamente. Tá? E vale lembrar que
a presença de sopro, tipo a busca do sopro carotídeo, é um indicador melhor para detectar doença arteriosclerótica cardiovascular do que especificamente risco de AVC, certo? Porque nem tudo é uma regra, obviamente. Não necessariamente que o paciente vai ter arteriosclerose vai evoluir com AVC. Vamos falar um pouco dos estudos de imagem. O duplex das carótidas é o exame mais utilizado, né, o mais popular de todos, isso porque é um exame não invasivo, sem complicações. Ele geralmente está prontamente disponível e rápido de fazer. Tem uma sensibilidade boa de 70%. Quando comparado com a angiografia, por exemplo, o grau de estenose é determinado pela velocidade do fluxo. Aqui na imagem a gente dá para ver o exame Doppler mostrando que as cores demonstram as áreas de estenose com o aumento do fluxo, né? No caso da imagem, as cores azuis e amarelo, laranja, vão indicar as regiões de maior velocidade de fluxo, ou seja, provavelmente a região onde ocorre a estenose, certo? Aqui é outra imagem que a gente pode ver mais de perto, esse mesmo fluxo, né? A região de estenose, de estreitamento do vaso. E do lado direito aqui a gente pode ver a imagem sem o realce das cores, e que dá para ver nitidamente aqui a região estenosada da artéria carótida. O Doppler também é importante para a gente conseguir detectar algumas outras lesões, que não são apenas estenose. Por exemplo, uma dissecção de carótida é plenamente possível de ser vista via o S-Doppler, certo? Aqui é uma imagem mostrando um caso de dissecção. Que o falso vaso, né, a falsa luz do vaso passando aqui na parte mais alaranjada, que seria a região de rotura da aorta. Bom, e feito o Doppler, como é que a gente vai interpretar o exame, né? A gente classifica pacientes com abaixo de 50% de estenose quando a velocidade de pico sistólico dele está menor do que 125 centímetros por segundo, certo? Entre 50% e 79% de estenose quando a velocidade está acima ou igual a 125, 80 e 99 quando a velocidade final diastólica está acima de 140 centímetros por segundo, ou acima ou igual a 140. E ainda podemos classificar como acima de 70% de estenose, quando a razão entre a velocidade da carótida interna sobre a carótida externa, que é a carótida comum, conhecida também, está acima de 4, certo? E a oclusão, obviamente, é a ausência de fluxo. Dentre os outros exames, temos a angio-TC. Ela tem algumas vantagens de ter uma boa resolução, só que exige conhecimentos de interpretação, prontamente disponível e rápido de fazer também. Tem algumas complicações relacionadas ao contraste, né, que é intravenoso. Tem uma excelente sensibilidade, 100%, porém uma baixa especificidade de 63%. Aqui na imagem dá para ver que pela seta, região de estenose apontada no exame de angio-TC. Outro exame também utilizado é a angiorressonância magnética. Esse exame também tem uma boa resolução, só que exige também conhecimento e interpretação, obviamente. Um dos problemas dele é que pode induzir a claustrofobia do paciente, né? Uma vez que para fazer uma ressonância magnética o paciente tem que entrar naquele tubo, fica lá por pelo menos 25 a 30 minutos fazendo o exame, né? Isso pode induzir e causar crise de pânico e de ansiedade no paciente. E ele tem uma sensibilidade de 94,6%, especificidade de 91,9% para as estenoses severas, aquelas maiores de 70%, como eu havia comentado. Para as moderadas ele já cai bastante a sensibilidade, vai para 65,9% e a especificidade continua alta, 93,5%. E para oclusões, 99,4% e 99,6% especificamente. A angiografia é o exame padrão ouro, pois é o exame que melhor avalia a anatomia disparadamente, certo? A desvantagem dele é que é um exame invasivo, certo? Tem algumas complicações relacionadas ao contraste intravenoso. Alguns pacientes podem evoluir com risco em até 1% dos casos, né, associado ao procedimento, uma vez que é um procedimento invasivo, etc. Pode vir a lesionar o vaso e proliferar trombos, enfim. E é um exame para uso pré-operatório estritamente, certo? Lembrando que é um pré-operatório que pode ser já intervencionista. Uma vez que você vai fazer uma angiografia, você já vai pronto para fazer alguma intervenção, caso seja necessário, colocação de stent, etc. Que a gente também vai abordar um pouco mais à frente as técnicas, as estratégias terapêuticas. Destacar aqui que a angiografia é o padrão ouro, certo? Mas não é o exame mais utilizado. O mais utilizado é o Doppler. Bom, e o tratamento da estenose carotídea.
temos duas vertentes de tratamento. Uma delas é para estabilizar ou interromper a progressão e a outra é para eliminar ou reduzir a estenose, certo? Para estabilização, vai ser mais indicado para aqueles pacientes assintomáticos, obviamente, né? Ou então com estenoses de grau baixo, né? Abaixo de 50% de estenose, certo? E nesses casos a gente vai considerar o fator de risco que o paciente apresenta. Por exemplo, hipertensão, vamos lá tratar a hipertensão do paciente, ECA, BRA, etc., beta-bloqueador. A diabetes, dislipidemias, tabagismos, ingesta de álcool e ao grau de sedentarismo do paciente. Para a redução da estenose, especificamente nos pacientes sintomáticos, a gente vai fazer uso de agentes antiplaquetários. Nesse caso, o AS e o clopidogrel seriam nossos aliados. Lembrar que terapia anticoagulante não é recomendada de rotina, certo? Mas pode vir a ser usada também como artifício, só que ela não é prontamente prescrita para o paciente. Lembrar que pacientes com estenose acima de 70%, e sintomáticos, vale enfatizar isso, tem que ser sintomático, com estenose acima de 70%, tratamento de escolha é a endarterectomia, certo? A cirurgia. Lembrar que esses pacientes, quando são submetidos à cirurgia, os riscos de AVC ipsilateral caem para 9% em comparação com 26% dos pacientes que não são submetidos. Os pacientes que estão entre 50 e 69, a gente vai avaliar os riscos do paciente, né? Se ele tiver muitos riscos de desenvolvimento de AVC, de arteriosclerose ou algo do tipo, a gente vai tentar considerar aí ou não submeter o paciente à cirurgia. E aqui eu trouxe aqui até os dados, mais ou menos as porcentagens de risco de redução de AVC, né, ipsilateral, que não são tão significativos em relação à estenose acima de 70%. No caso dos pacientes que são submetidos, têm um risco reduzido para 15,7%, comparado com os que não são, de 22,2%. Isso para esses pacientes todos na faixa entre 50% e 69% de estenose, certo? E pacientes abaixo de 50% não está indicado terapia cirúrgica. Esses são dados da American Heart Association, tá bom, gente? E para os pacientes assintomáticos, a gente vai indicar a endarterectomia nas estenoses acima de 60%, se o paciente tiver abaixo de 80 anos. Isso, novamente, vai depender do grau de gravidade, de risco do paciente. A gente deve considerar os fatores externos, a expectativa de vida do paciente, sabe? Se possui comorbidades, se o paciente tem um desejo de tratar isso, se ele tem suporte familiar para poder se recuperar e tudo mais. Caso contrário, não submeteremos o paciente à cirurgia. Afinal, quem realmente se beneficia da endarterectomia de carótida? Novamente, pacientes com estenose grave, acima de 70%, pacientes acima de 75 anos, homens, pacientes que tiveram AVC em até 3 meses, pacientes que também possuem acidentes, ataques transitórios isquêmicos, hemisféricos, preferencialmente, ou aqueles pacientes que possuem estenose intracraniana, ausência de isquemia microvascular e presença de vasos colaterais. Para as mulheres, a gente só vai submeter elas à cirurgia, aquelas mulheres jovens, ok? Isso porque os estudos de fato mostraram a redução dos eventos cerebrovasculares em 5 anos, que são semelhantes aos homens, entre mulheres e homens, entre comparativa de 15,1% para 17,3%, respectivamente. Porém, o risco operatório nas mulheres é maior, sendo que 2,3% delas apresentaram morte, né? E em comparação com 0,8% dos homens durante a operação. O risco perioperatório também é maior, só que não tão significativo quanto o primeiro. E a estenose de 50% a 69%, o tratamento medicamentoso foi comprovado que baixou bastante o risco de AVC, não sendo necessário fazer a intervenção cirúrgica. E a angioplastia com stent? E aí? Pode fazer ou não? Só falei já de endarterectomia, né? Mas o que pega aqui? Os estudos mostram também que o implante por stent tem pior prognóstico ou então não apresenta nenhuma vantagem comparado à endarterectomia de carótida, certo? Nesse caso, a gente vai lançar a mão do stent para aqueles pacientes que não são aptos a serem submetidos a uma cirurgia tão invasiva quanto uma endarterectomia. Por exemplo,
aqueles pacientes que possuem o chamado pescoço hostil, né, que já passaram por cirurgias prévias de, sei lá do que, tireoide, tiveram que fazer uma intervenção na região cervical. Esses pacientes podem sim ter alguma preferência para uma colocação de stent, ou etc, né? E também aqueles pacientes com alto risco cirúrgico, né? Pacientes com distúrbios de coagulação, etc. Ou então que não podem ser submetidos a uma cirurgia de maior porte. A gente vai abrir mão da cirurgia para utilizar a angioplastia com stent. Resumindo, endarterectomia de carótidas apenas em homens, se assintomáticos abaixo de 80 anos, com estenose acima de 70% e o risco de abaixo de 0,3% de cirurgia. Se sintomáticos, aqueles pacientes acima de 75 anos, certo? Com as mesmas variáveis. E se for mulher, apenas se for novinha. Bom, gente, é isso. Aula rápida. Aqui estão minhas referências. Qualquer dúvida, manda aí no chat, então entra em contato comigo no WhatsApp. Valeu!